Gente, a Bolívia está em pé de guerra, para quem não sabe. Há uma grave crise política e econômica. Está marcado por tudo que você imagina. Tem paralisação, tem confronto entre manifestantes policiais, trabalhadores, mineiros. Lá o pessoal é mais bronco. Tá? Tudo exigindo a renúncia do presidente Rodrigo Paz, mais um filho da puta neoliberal, tá? Que os caras acharam que estava ruim e botaram esta merda lá. Lá o país não tem dólares, racionamento de combustível, bloqueio de rodovias, tudo que você imaginar. Tá? A situação do país hoje você pode dividir assim. Tá? Tem uma crise política braba. Os manifestantes lá deles muitos deles são ligados a sindicatos, outros são apoiadores do Evo Morales e estão em greve bloqueando os acessos à capital, La Paz. A polícia fez forte repressão, tá? E existem confrontos em tudo quanto é lugar, principalmente na Praça Murillo, que é um local bem conhecido, onde a turma jogou até banana de dinamite. Os caras são mineiros, meu irmão. Anda com banana de dinamite igual quem anda com banana para comer. A situação econômica do país está na merda. Tá? O país, o governo atual diz que recebeu uma das piores crises econômicas da década do país, mas é sempre a desculpa para poder entregar tudo para os outros. E agora está faltando de tudo. Dólar que se foda. Tá? As reservas internacionais estão em queda. E a produção de gás, boa parte dela vendida para o Brasil, e o Brasil gastou bilhões de dólares para fazer isso, para o Bolsonaro e Paulo Guedes entregarem para quadrilhas privadas. Ou seja, ladrão lá, ladrão aqui, bandido lá, bandido aqui. A diferença é que nós somos mais ricos e maiores. Tá? Agora, para o povo é a mesma coisa. O povo na merda de lá e o povo na merda aqui. Tá? Isso daí me lembra, um tempo atrás, uma pessoa, amiga minha, me relatando a situação de encontrar num aeroporto uma família de bolivianos revoltados com o governo. Isso, na época, estavam amarrando cachorro com linguiça. Hoje, vamos ver como é que eles estão. O governo boliviano acusa os setores do MAS, que é o movimento socialista, de financiarem atos violentos e exigirem a renúncia antes do prazo legal de 6 meses de mandato, o que forçaria novas eleições. O cenário de estabilidade gerou atritos e a Bolívia anunciou a expulsão da embaixadora da Colômbia após tensões diplomáticas na região. As orientações que os viajantes estão recebendo é o seguinte: bicho, se você não tem nada o que fazer, não vá fazer na Bolívia, porque o bicho está pegando e daqui a pouquinho acaba a fase de grupos e entra a fase do mata-mata. Esse governo entrou e fez uma verdadeira lua de mel. Lua de mel, que lindo, que maravilhoso. Mas durou menos de 6 meses. O presidente da direita, eleito em outubro, há um cerco de organizações sociais que paralisaram La Paz. Por quê? Porque ele se colocou a vender tudo, a destruir tudo, a fazer o que eles sempre fizeram, o que os neoliberais fazem. Tá? Os neoliberais, a primeira coisa que fazem é simplesmente sair destruindo tudo, porque entregar tudo para os outros, para que outros explorem, é a principal meta dessa ratalhada. Aqueles ratos gordos ficam cada vez mais gordos, igual o Tarcísio, o cara de areia mijada. Essa turma é da mesma escola. O Lula é da mesma escola também, tá? Você não pense que é de outra, não, que é tudo conversa fiada. Você vai ver o que o Lula fez pelo Brasil. Tá? E a crise se tornou política, teve a repercussão na economia, que já está uma merda, e hoje tem escassez de tudo. A única coisa que está indo lá para frente é o atraso. E temos lá a Central Obreira Boliviana, a maior organização sindical do país, seria a CUT, e também existe a Campesina, que é respaldada pelos
camponeses e professores, como se fosse uma frente rural. Então, o que a gente fala desse governo é não se ele vai cair ou não, e sim quando, né? E, por último, temos ainda lá os indígenas mesmos, os Aimará, que são bom de porrada, os outros são mais devagar, mas os Aimará são mais guerreiros e também estão na luta. Não demora muito, nós vamos ter algo que a gente não queria ver, que é uma guerra civil mesmo, o enfrentamento. Isso se as Forças Armadas não se rebelarem e entregarem a cabeça do nosso querido Rodrigo Paz, que de paz não tem nada. O governo, quando entrou, pegou todas as reivindicações da Central Operária e alegou falta de liquidez verbal, veio para o que eles sabem fazer de melhor, que é a destruição de todo o patrimônio, entrega para os Elon Musk da vida e pronto. E o mais engraçado é que esse cidadão chegou a la Milei, no lombo do povo, ombro do povo, tá? Chegou e disse que iria resolver todos os problemas. E acho que está se dedicando muito a isso, pelo menos os próprios problemas. Tá? Segundo consta até os seus apoiadores, ele, quando subiu, entrou ao cargo, a primeira coisa que fez foi virar as costas para o povo. Você já viu isso, político fazendo isso? Tá? Você já viu falar isso? O vice-presidente é o Edman Lara, que é um ex-policial, muito seguido na rede, e que muitos atribuem a boa parte do sucesso eleitoral. Lara fustigou abertamente a Paz por compor um gabinete de ministros próximos ao milionário empresário Samuel Doria Medina. Sempre tem um hijo de puta, um filho da puta, né, por trás disso tudo. Por trás do Putin também tinha, só que Putin mandou o cara a merda, botou ele para fora do país e, alguns anos depois, esse cara veio a morrer depois de passar por uma mulher estranha na rua que acha que espetou alguma coisa nele. Eu acho que não foi nada, nem para cartão amarelo. Mas é assim que o Putin cuidou dos grandes problemas. Para grandes problemas, grandes soluções. E depois, esse menino, esse Rodrigo Paz, que não sabe porque que está ruim, ele, em menos de 6 meses, ele se aliou ao Doria Medina, eliminou o imposto sobre as grandes fortunas, tá? E retirou o decreto à subvenção aos combustíveis, que vigorava desde os primeiros anos do século. Tá? Aumentou apenas 86% no preço da gasolina e 163% para o diesel. O que você acha? É bom, né, viver num país desse, botar um presidente neoliberal, né? Olha o que é. Olha o que é. Olha aí. Por último, começou a preparar o facão para botar gente na rua, demitir, congelar salários, né, de tudo quanto é jeito, e a turma ligada ao Ministério lá dos Transportes, o Ministério de Energia, a própria quadrilha que ele colocou lá estava vendendo solvente como gasolina, porque a gasolina ninguém estava aguentando comprar. E o próprio ministro estava no meio da quadrilha. Que legal, né? Com esse pano de fundo, o presidente promulgou em abril a Lei 1720, que previa, para acessar créditos bancários, a conversão de pequenas propriedades de terra em médias, colocando em risco o controle de camponeses indígenas sobre os pequenos lotes de terra com os quais sobrevivem no dia a dia. Você sabe o que é isso, gente? Vocês sabem o que é isso? O que significa isso? Que eles pegaram no pulo do gato. Tem dedo de alguém por trás disso daí. Isso é o que a gente chama de engenharia social. Isso é uma engenharia social. Uma engenharia social que visa foder com a estrutura popular, foder com o povo, acabar com o povo, aos poucos. Tira daqui, tira dali, bota daqui,
bota de lá, vira tudo isso aqui, congela aqui, vai fazendo, vai mudando, começa a fazer propaganda bonita, musiquinha bonita, tá? E você acaba... Não, mas ele falou o contrário. Ele falou que ele era uma raposa com uma pele muito mal costurada de ovelha por cima. A Garotinho também está denunciando tudo, bicho. Garotinho está na hora de fazer um pouco de meia-culpa também. Porra, tá denunciando demais. Parece até que quando ele fez lá, era uma paz maravilhosa. Parece até que eu não conheço aquele despachante que tinha lá, que ficou milionário no Detran. Depois jogou tudo fora, lá de Campos. Então, da crise econômica à ingovernabilidade é um passo, e é o que está acontecendo hoje. La Paz e o Paz, Lo Primo e a cidade, concedeu algumas coisas depois que tentou salvar os dedos e dando os anéis, mas não deu certo. Estão radicalizando e o pessoal quer a cabeça dele. Ele está tentando juntar apoio parlamentar, prefeitos, governadores, mas eu acho que não tem salvação. Eu acho que até o final do mês alguma coisa vai acontecer de muito grave ali. Não há liderança suficiente sobre as Forças Armadas para fazer com que as Forças Armadas ataquem o povo. É isso que está acontecendo. Há enfrentamento policial, por enquanto. Borracha, cacetete, mas a turminha mais radical já começou a jogar banana de dinamite. Daí para um negócio pegar um pouco mais, é um pulo. Então, a convulsão que deveria estar acontecendo em países como Brasil e Argentina estão acontecendo efetivamente na pequena Venezuela, Colômbia, Bolívia. É em todo lugar, gente. É a América do Sul inteira. É a América do Sul inteira. O que acontece é que na Bolívia, por incrível que pareça, a organização campesina é muito forte, se tornou forte, e os sindicatos estão fortes. Enquanto o governo diz que não quer negociar com ninguém, o líder da COB, Mário Argolo, que está com uma ordem de prisão, continua liderando o grupo e mantendo praticamente um cerco à capital, um cerco ainda civil, ainda pouco violento, mas que pode escalar a qualquer momento. E outra coisa, como falei, não existe ninguém com capacidade para se impor plenamente, muito menos as Forças Armadas. O problema de mandar as Forças Armadas fazer alguma coisa é o fato delas se insurgirem e falar: não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Aí é que o bicho pega. E temos aí mais um governo daqueles que representa unicamente as elites, as classes sociais tradicionais, e tenta, de qualquer jeito, se manter no poder através da violência. Ele não pretende renunciar, mas eu acho que as coisas podem levar a esse meio. Por enquanto, o grande rato de esgoto do Cone Sul, que são os Estados Unidos e seus parasitas mandados, Milei e Lula, ainda não se manifestaram. Lula ainda não se manifestou, mas quando se manifestar, provavelmente vai falar alguma coisa a favor do povo e vai fazer o máximo para ajudar o canalha, porque é do Lula. Duas caras, dois comportamentos, um discurso e uma prática. As coisas só não estão piores porque o ex-presidente Evo Morales está com a bola bem baixa. Agora, a possibilidade da renúncia do Rodrigo Paes é uma das realidades
que poderia desescalar essa situação e desinflar todo o processo. O resto seria um acordo em cima de alguma coisa com países que queiram investir de verdade, porque em 2026, provavelmente, eles devem alcançar um crescimento de 5%, padrão rabo de égua. Né? Padrão rabo de égua quer dizer 5% negativo, para quem não entendeu a piada. Né? Então, o que nós temos hoje lá é isso. O resto é encher linguiça. A situação está crítica, periclitante, e é uma pena que nós não tenhamos esse tipo de comportamento aqui para resolver as coisas, para botar os pingos nos is.